Eu gostaria de saber como é que fica o espírito de uma pessoa que tinha epilepsia e desencarnou em acidente de carro. Meu irmão desencarnou há 12 anos e teve uma crise no volante. Até hoje eu não consegui entender o desencarne dele. Na verdade, a crise epilética que acontece com o motorista, ela não é a verdadeira causa da desencarnação, porque existe um planejamento espiritual para que as coisas aconteçam. Se ninguém provocou a morte de alguém, se não foi ninguém que intencionalmente decidiu cortar o fio da vida do outro, ou se não fui eu que decidi cortar o fio da minha própria vida, isso significa dizer que havia uma programação para essa desencarnação. Seu irmão desencarnaria naquele período, independente de ser por um ataque epilético, ou, de repente, independente de ser um acidente de carro, ele poderia desencarnar de outras questões, mas existe um conjunto de experiências que a gente traz do passado, como se fossem ímãs, que nos atrai para determinadas experiências. Então, de repente, a experiência no volante, ela acaba sendo preponderante sobre uma doença, aí acaba acontecendo no volante. Poderia ser um acidente de trânsito, não necessariamente com um ataque epilético, mas uma colisão. Mas poderia não ser um acidente de trânsito, poderia ser um ataque epilético, já conheço vários casos, em que a pessoa tem um ataque na beira do rio. Aí ela cai no fundo do rio e desencarna afogado em função do ataque epilético. Então, existem circunstâncias que nos escapam, mas se ninguém provocou, se ninguém induziu com que isso acontecesse, o ataque foi aproveitado para um processo desencarnatório. Aí ele desencarna no volante, mas poderia não ser no volante, ou poderia ser no volante fora do acidente. O interessante aqui é que você não tem ninguém inserido para culpar de assim. Foi o motorista do caminhão que atravessou o sinal vermelho. Foi aquela pessoa que invadiu a pista na posição contrária. Não. Foi um fenômeno natural, desembaraçando do corpo sem que precisasse que ninguém se envolvesse na história da sua partida. E aí você pergunta, como está alguém que parte assim? Se você diz que tem 12 anos que isso aconteceu, é um tempo suficiente para que ele já tenha se organizado. Ainda que ele tenha saído da Terra um pouco confuso em função das experiências que ele gostaria de ter concluído, mas que o acidente lhe frustrou, em 12 anos ele já teria plenas condições de estar resolvido. Então, muito provavelmente, o seu irmão já não tem mais os resíduos da doença, até porque a desencarnação, o processo da epilepsia, reside no corpo e não no espírito. Na hora que ele desencarna, que ele está no mundo espiritual, a epilepsia já não faz parte mais da sua história de vida. Então, aquilo fica do corpo, ele vai para o mundo espiritual, uma visão completamente diferente e com muito mais possibilidade de aproveitar a sua estadia do lado de lá. Então, em resumo, 12 anos depois, ele já não traz mais, certamente, as características da doença que provocou o seu desencarne.